como a literatura deve ser abordada, deve ser possivelmente abordada na prova deste ano? Pegando a referência de 2009 para cá, a construção do novo Enem, em que nós temos uma matriz de referência, nós temos as competências, que da minha área são 9, e as habilidades são 30, quando se refere à literatura, nós temos uma competência só, que é a competência 5, e 3 habilidades, 15, 16 e 17. Então, não é uma prova que foge tanto do modelo das outras. Então, por exemplo, os grandes autores, as grandes obras, por exemplo, quando se pega ali Carlos Drummond de Andrade, quando pega Cecília Meirelles, Graciliano Ramos, Machado de Assis, que são autores consagrados, eles são sempre exigidos. Entretanto, não são somente eles os clássicos, existem os contemporâneos. Então, por exemplo, o Chico Buarque, que recentemente ganhou o prêmio Camões, ele também é exigido. Nós temos também um pouco da literatura africana, também por exemplo, de um nome como Mia Couto, que são nomes que também são bem exigidos. Então, ela não foge tanto desse processo, dos clássicos e dos contemporâneos. A grande situação é saber a diferença que há entre um texto literário e não literário, entre uma linguagem conotativa e uma linguagem denotativa. Então, às vezes, o estudante ele tem dificuldade de entender porque ele não sabe, por exemplo, o que é uma metáfora. Então, Chico Buarque, na música, disse certa vez o seguinte, da música Com Açúcar e Com Afeto. Ele disse, sua boca é um cadeado. É claro que ninguém vai pegar um cadeado e pôr na boca, mas o objetivo é justamente mostrar uma metáfora no qual ela vai ficar calada. Então, o primeiro passo é esse, entender o que é texto literário e não literário. A partir disso, esse processo todo metafórico, nós temos as escolas literárias, que elas são imprescindíveis, cognitismo, barroco, arcadismo, o ciclo todinho, até chegar ao pós-modernismo, ou seja, as características das escolas, dos autores, as obras e si, e saber, na verdade, qual é a habilidade que está sendo exigida. Ele não pode ficar preso somente a isso, mas sim a habilidade que está sendo exigida. E isso ele descobre por meio do enunciado, do item. Tem gente que pensa que a parte de literatura, os itens de literatura são apenas de interpretação de texto. Mas na verdade não é uma interpretação de texto, vai muito além disso. Não só a questão de você saber interpretar, não só saber a diferença entre texto literário e não literário, com uma linguagem conotativa, denotativa, bem como das escolas literárias em si, as grandes obras e tudo mais, é entender que habilidade está sendo exigida ali. Então, o importante saber são as habilidades, saber se essa competência é assim, que ela vai ser eficaz ou não. Não é essa história de dizer que é só interpretação, que não é. Então, a competência 5, ela pede essa expressividade que há no texto. Então, quando ele não entende a habilidade, não adianta. Que por mais que ele tenha 5 alternativas, ele tem 5 assertivas ali, ele não vai conseguir decifrar por conta da habilidade que não foi atingida. Eu penso muito na questão do tempo. Ele tem que utilizar o tempo. Então, alguns estudiosos afirmam que cada item do Enem tem que ser respondido no máximo 3 minutos. Outro em 2 minutos e 8 segundos. Ou seja, quanto menos tempo ele perder em um item simples, um item básico, ele pode gastar no global, que é o mais difícil, digamos assim. Então, para ele ganhar tempo nisso, o primeiro passo é ele fazer a leitura do enunciado, e verificar qual verbo que está sendo empregado lá. É isso que vai dar o direcionamento. A partir disso, ele passa para o texto, ele faz a leitura do texto e em seguida ele volta para o enunciado. Quando ele retorna para o enunciado, ele já sabe o verbo presente lá, qual é a diretriz daquilo que ele está se referindo. Então, que algumas pessoas ainda dizem assim, porque o texto base ele não é necessário, não precisa ler. A verdade, com um item de literatura, sim. Não por acaso ele estar ali. Então, ele precisa ser lido sim, mas dessa forma. Iniciar pelo processo do enunciado, partir para o texto base, voltar para o enunciado, e se ele quiser grifar, circular o verbo, isso vai dar o direcionamento para a assertiva. Principalmente quando se trata de um estudante que está ali no convênio, ou aquele que já está no cursinho, que já tem experiência de anos anteriores, é um ano muito desgastante. Então ele já sacrificou N dias do ano, período de julho, fim de semana e tudo mais, feriado. Então, nesse período que antecede, nesse momento que antecede, o relaxamento é a melhor coisa que há. Aí ele não vai conseguir reverter na véspera do dia 2 ou 3 tudo.
Então, quanto mais relaxamento ele tiver, melhor. Se é assistir a um bom filme, né, se é ouvir uma boa música, se é participar de um churrasco com os amigos, se é estar em família, se é ir para uma igreja, ele vai buscar o mecanismo que o relaxa mais. Mas o mais importante é isso, ele ter uma mente bem tranquila e acreditar no potencial dele. Então, quem acredita sempre alcança.